Nós temos estudado o livro de Gênesis, chegamos agora ao capítulo 9, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia para meditarmos na palavra de Deus. Gênesis capítulo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: os filhos de Noé que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. E esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor, e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. E um dia Noé bebeu muito vinho e ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. E então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. E quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. E aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Querido Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, porque sem Ti, Pai, não há sentido na nossa vida e nós queremos aprender do Senhor. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia sempre vai ensinar para a gente que toda atitude minha, sua, sempre terá consequências. E talvez esta seja uma das lições da vida que nós não gostamos muito de aprender, mas é uma realidade que não se pode evitar. Você vai enfrentar as consequências das suas decisões, dos seus atos. Algumas dessas consequências trazem na nossa vida marcas positivas, mas outras geram vergonha e dor. E esse é o caso do relato que nós acabamos de ler nas Escrituras. A atitude inconsequente de Noé, de ficar embriagado e de se expor à vergonha, não afetou apenas a ele, Noé, mas a toda a sua família e até os seus descendentes. Por isso, a nossa intenção hoje é olharmos para esse relato e tentarmos entender por que o Senhor preservou nas Escrituras o registro dessa história. E quais seriam as aplicações dessas lições que esse texto teria para a nossa vida? Qual é o sentido disso? Por que isso aqui está na Bíblia? O que a gente pode aprender com esse texto? A primeira lição e a mais natural, olhando para esse texto, tem a ver com o perigo do consumo de bebida alcoólica, ou de você depender de qualquer tipo de droga ou substância que entorpeça a sua mente e que faça você ter o seu discernimento prejudicado. E é importante que a Bíblia registre isso para nós, para que a gente tenha essa visão bem clara diante dos nossos olhos. Porque quando a gente ingere qualquer tipo de substância que nos entorpece, a gente se torna inconsequente.
Quer seja o álcool, quer seja o crack, quer seja a maconha, quer seja qualquer outra substância, permitida ou não permitida pela lei, você se torna inconsequente. Você já conversou com um bêbado? Já conversou com um bêbado? Tem conversa mais chata do que conversa de bêbado? É horrível, não é verdade? E mais, às vezes existem atitudes inconsequentes. Eu me lembro que em uma ocasião nós estávamos fazendo uma viagem com um grupo de adolescentes da igreja e acompanhava-nos na viagem um casal. A senhora, uma senhora maravilhosa, um doce, crente no Senhor Jesus. O marido, um afastado da igreja, que tinha um problema de dependência alcoólica. E no meio dessa viagem, esse homem bebeu. E nós estávamos aqui em Curitiba, alojados no Céu. Conhece o Céu? Casa do estudante universitário. Estávamos alojados aqui, né? Só que o céu virou um inferno. Porque o homem chegou alcoolizado, começou a brigar com todo mundo. E numa bela hora ele puxou a cinta dele e queria bater em todos os adolescentes. E aí a gente não sabia mais o que fazer, né? Se batia no homem, porque era um bando de adolescentes, ou se só o continha, né? E olha, gente, que coisa horrível. E o pior era o dia seguinte. Porque no dia seguinte, não mais entorpecido pelo álcool, ele lembrava e se envergonhava do que tinha feito. O problema é que o dia seguinte continua acontecendo, porque a pessoa está dependente de uma substância que afeta o seu discernimento. Por isso é importante notar que o texto nos ensina que Noé, como agricultor, foi o primeiro homem a fazer uma plantação de uvas para produção em grande escala. E como tal, eu imagino que ele teve de aprender a usar da melhor maneira possível o fruto do seu trabalho. E muito provavelmente ele foi o primeiro a produzir vinho, suco da uva, que fermentava naturalmente e se tornava vinho. E ao consumi-lo sem maiores preocupações, se viu bêbado e praticando coisas que não condiziam com a sua posição de pai, de herói da fé, porque Noé está lá no rol do herói da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e profeta de Deus. E ele vai fazer coisas que não tem nada a ver com isso. E suas atitudes se tornaram ridículas e vergonhosas. Ficou com tanto calor que foi tirando a roupa, ficou pelado, né? E ficou passando vergonha. Mas, quer nós estejamos certos ou não ao interpretar dessa maneira a história, um dos elementos centrais para que esse texto, esse fato fosse registrado nas Escrituras, era nos alertar e alertar as pessoas sobre o perigo e o cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas. E a Bíblia não fala só em Gênesis a respeito disso. O meu objetivo nessa manhã é te dar uma série de textos na palavra de Deus, onde a Bíblia fala claramente do perigo da gente ingerir bebidas alcoólicas ou de ser dominado ou controlado por qualquer substância que entorpeça o nosso entendimento. Por exemplo, Provérbios capítulo 20, verso 1 vai dizer assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Provérbios 23, a partir do verso 29, a Bíblia diz assim: quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando?
Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. E então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. Que descrição, hein? A Bíblia vai continuar falando. Isaías capítulo 5, versículos de 11 a 15, a Bíblia diz assim: ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, nunca ficam completamente bêbados. E ficam completamente bêbados. Nas suas festas, a música de harpas e de liras, de pandeiros, de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, não levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. A palavra de Deus vai sempre nos dizer que quando a gente se permite ficar entorpecido, a gente tem os limites flexibilizados. E aí ele começa a falar das festas e das orgias que acompanham a bebedeira. Por quê? Ou o uso de qualquer tipo de entorpecente, porque os limites ficam flexibilizados e a gente começa a fazer um monte de bobagem. A gente perde o senso de ridículo, a gente flexibiliza o certo e o errado, a gente não mede as nossas palavras, muito menos as nossas ações. E a Bíblia fala que, diante dessa situação, sempre a morte está presente de alguma maneira. Mais um famoso nos Estados Unidos morreu essa noite, ou essa semana, não é? O filho do Stallone, não é isso? Não disseram ainda, mas afirmaram da possibilidade de ser um excesso de uso de remédios entorpecentes, não sei se é de fato. Porém, o que a gente vê é que toda vez que a gente se torna entorpecido, morte está presente. A morte pode estar presente quando você dirige o carro bêbado, a morte pode estar presente numa briga, a morte pode estar presente porque você não tem os seus limites colocados diante de você. Isaías 5 ainda, verso 22, vai dizer: ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebida alcoólica. Vamos ver quem bebe mais. Vira, 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 vira. Conhece, né? A música, né? Vira, e aí vai, né? E fica apostando quem consegue beber mais, até cair doido lá, cair doente, desmaiar, entrar em coma alcoólico. Isaías 28, versículos 7 e 8 dizem assim: mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. E olha só, são os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito, não há um só lugar que esteja limpo. E aqui ele está falando quando as próprias autoridades espirituais de Israel e jurídicas se tornaram dependentes dessas coisas.
Isaías 56:12 vai dizer: eles dizem uns aos outros, vamos procurar vinho e cerveja, cair na bebedeira, amanhã faremos a mesma coisa, e ainda mais do que hoje. E aí a insaciabilidade, quando você entra num vício, quando você entra num caminho assim, você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e nada sacia. Efésios capítulo 5, verso 18, vai dizer para a gente assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Eu acho tremendo isso, né? Você está procurando uma emoção forte na tua vida, então não vai para a bebida não, deixa Deus encher a tua vida, você vai ver o poder e a graça de Deus sobre você. E aqui a gente vai ver 1 Timóteo e Tito, falando dos líderes da igreja, que um dos requisitos dos pastores e diáconos é que não sejam chegados ao vinho. E depois a gente vai encontrando aos mulheres, aos homens, o mesmo conselho em Tito capítulo 2. O que a Bíblia vai ensinar, o ensino básico desses textos, é o que nós chamamos de temperança. Ou seja, não ser dominado, mas exercer controle, não se permitir ser controlado por nada, ninguém, nem qualquer substância. E esse é o ensino que as Escrituras têm. Ela não proíbe a ingestão de bebida alcoólica. Ela sempre diz: olha, toma cuidado, não se domine, tenha cuidado, não seja dado a isso, não se envolva com essas coisas, e assim vai. Na tradição italiana onde eu vivi e nasci, tem algumas coisas interessantes. O vinho faz parte da tradição italiana. Em alguns lugares você não toma café com leite, você come pão com vinho de manhã cedo, em alguns lugares da Itália. E eu me lembro da reunião de família, né, onde havia vinho. E era interessante porque o vinho também era refresco. Então pegava o vinho, colocava um pouquinho de vinho, colocava água, açúcar, fazia tipo suco de uva e você tomava aquilo. Esse era aquilo que a gente tomava quando criança, lá na mesa. E tinha uma coisa dentro da tradição italiana, né? Então tinha uma mesa grande, o vovô, que era o chefe da família, era o dono da garrafa. O garrafão, porque naquele tempo não era garrafa, era um garrafão, né? O garrafão ficava no pé dele, não ficava na mesa não, né? E a gente tomava ou o suco, ou quem fosse, não importava a idade, tomava em caneca, não tomava em copo. E aí o vovô é que punha a quantidade certa que ele achava que cada um podia tomar. E ele depois guardava o garrafão. Esse era o costume dentro da família italiana, da tradição italiana. Mas apesar de todo esse cuidado, tá, do vovô, dentro da nossa casa, um dos filhos dele, um dos meus tios, se tornou um dependente do álcool. E uma das maiores crises da nossa família era por causa da dependência desse tio. Trabalhador, sério, mas que bebia. E quando bebia, agredia. Eu me lembro de um dia que cheguei na casa da vovó e o armário do quarto dela estava arrebentado, porque ele ficou irado com algum assunto, estava embriagado e encheu de socos o armário para não bater na vovó, e arrebentou o armário. Me lembro de um dia que a gente foi buscar esse mesmo tio, e esse tio tinha voado com um carro em alta velocidade e caído numa casa que ficava abaixo do nível da rua. Ele furou o muro e caiu com o carro em cima do telhado, assim, destruiu a casa. Graças a Deus não morreu ninguém. Eu me lembro de uma ocasião que esse mesmo tio tinha aprontado tantas na rua, mas tantas, porque ele entrava nesse negócio de beber e falar e fazer, que um dia 3 outros caras pegaram um cabo de aço, cercaram ele no meio da rua e deram uma surra de cabo de aço. Ele chegou todo rasgado em casa. Porque só guardar o garrafão não resolveu nada.
Por isso, nos Estados Unidos, no final do século XIX, no começo do século XX, houve um movimento entre os evangélicos americanos, chamado movimento da abstinência, onde se trabalhou em todas as igrejas evangélicas dos Estados Unidos um movimento de fé, onde se ensinava de que apesar de que a gente tem essa liberdade de poder dizer sim ou não, de ingerir e de ser temperante, você não tem esse controle sobre a vida dos seus filhos, você não tem esse controle sobre a vida dos seus queridos, e que se isso era um mal social tão grande, porque o maior problema naquela época nos Estados Unidos era o problema do alcoolismo, então que nós deveríamos tomar uma medida mais radical, que era a da abstinência. E aí, por causa desse movimento, nas igrejas americanas, saiu nos Estados Unidos a chamada Lei Seca, no começo do século XX, proibindo a fabricação de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Fruto desse movimento, ou participantes desse movimento, no final do século XIX, no começo do século XX, saíram os missionários dos Estados Unidos para o mundo, inclusive para o Brasil. E quando eles chegaram aqui pregando o Evangelho, eles ensinaram exatamente esse voto de abstinência nas igrejas, e esse se tornou a prática normal dos evangélicos no Brasil. Por que os evangélicos não consomem bebida alcoólica? A grande maioria deles não consome bebida alcoólica, justamente por entender que você não tem o controle, especialmente daquilo que vai acontecer com seus filhos, com seus queridos, e alguns não têm controle sobre si mesmo. E então, adotou-se essa postura. Posteriormente, na evangelização do Brasil, nós vamos ter a influência de outros tipos de missionários, especialmente no sul do Brasil, onde você vai ter a presença dos ingleses e dos alemães, que nunca participaram desse movimento de abstinência. E então no sul do Brasil você vai ver uma certa flexibilização com relação às igrejas evangélicas sobre o uso ou não de bebida alcoólica, por causa dessas tradições ou por causa destas experiências. Mas uma coisa eu posso dizer para você com muita certeza: se você é ou foi na sua vida alguém que sofreu com o álcool, que você perdia o controle, o ensino para você não é uma opção. Você precisa ser um abstêmio. Tem muita gente convertida aqui que um dos seus problemas na sua vida antes da conversão era a bebida. E eu vou dizer para você não tem opção. Se você começar a beber, vai começar a beber de novo e vai cair de novo como caía, porque isso é uma desgraça. Eu me lembro de uma ovelha minha, já contei aqui algumas ilustrações com relação à vida dele, um homem que por causa da bebida cometeu algumas atrocidades, quase perdeu a família, quase matou o seu filho, mas Deus na sua misericórdia o transformou, ele foi transformado, a vida restaurada, pude ver os seus filhos, casar os seus filhos, apresentar os seus netos. Mais de 20 anos depois que ele não tinha bebido, nunca mais tinha bebido, apareceu uma Copa do Mundo, e lá na Copa do Mundo, na empresa dele, compraram um engradado de cerveja, enquanto assistiam os jogos pela televisão. Depois de 20 anos ele tomou um gole de cerveja. 20 anos depois. De repente começam a procurar esse homem. Foram bater na casa do pastor, dizer, ele sumiu, desapareceu, ficou 3 dias fora de casa. Ele bebeu a cerveja, parou no bar, gastou todo o dinheiro que ele tinha bebendo, caiu na sarjeta, perdeu a consciência, só chegou em casa 3 dias depois. Aí eu chamei para conversar, ele chorava que nem uma criança. E ele disse para mim assim: eu não sabia que o monstro continuava dentro de mim. Queridos,
a gente não sabe o que acontece. Eu me lembro, por exemplo, de um pastor que contava a história do seu irmão, criado numa igreja evangélica, nunca havia bebido qualquer bebida alcoólica, casou-se e um dia tomou muita chuva, chegou na casa do seu sogro, molhado, então foi secar a roupa, e o sogro disse: olha, você tem que cortar a gripe aí. Então fez uma caipirinha para ele. Não, você vai cortar a gripe. E ele tomou pela primeira vez bebida alcoólica. E ele tomou, foi dormir. Quando todo mundo estava dormindo, ele desceu e tomou a garrafa inteira de pinga. E esse médico me disse o seguinte, que existem pesquisas, eu não sei se são verdadeiras ou não, de que existe uma determinada enzima no nosso corpo que metaboliza o álcool. Que algumas pessoas têm mais dessa enzima e menos dessa enzima. E quando você tem menos dessa enzima ou não tem essa enzima, você se tornará dependente do álcool porque você não consegue metabolizá-lo. E a grande pergunta é, se você pode ter essa enzima, ou se alguém na sua família pode ter, por que é que você vai introduzir isso na sua vida? Essa é a grande questão. E é por isso que a Bíblia vai dizer uma coisa que a gente tem que trazer à mente. Romanos 14, versículos 20 e 21 diz assim: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece. O que a Bíblia está tentando dizer para você é que você tem que não apenas cuidar de você mesmo, mas você tem que cuidar daqueles que estão ao seu lado, e que você é responsável por eles. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos, por favor, não faça uma festa para oferecer bebida para alguém, mesmo que seja socialmente condenável se você não oferecer bebida. É melhor que você seja condenado pelos homens por não oferecer bebida, do que condenado por Deus por alguém ficar bêbado. Porque você é responsável por isso. Porque é conivente com aquele ato. Está entendendo? Eu sou responsável pelos meus filhos, mas pelas pessoas que estão na minha casa, pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu faço, ou pelas coisas que eu ofereço. A Bíblia deixa bem claro, olha, se o comer ou o beber faz alguém tropeçar, pelo amor de Deus, não coma nem beba, porque você se torna pedra de tropeço. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que com Noé ou com qualquer outro, eu sou responsável e consequências existem dos meus atos, quer eu seja consciente delas ou não. Se eu for consciente, pior ainda, porque Deus vai me julgar com maior rigor. Agora uma pergunta: e se eu sofro com essas situações? Se tem alguma coisa na minha vida que me controla, que eu sou adicto de alguma maneira. É interessante que muitos que são adictos não conseguem reconhecer que são adictos. Dizem que têm o controle, mas de fato não têm o controle. Porque não conseguem parar mais do que 30 dias de consumir qualquer tipo dessas substâncias. Talvez ele consiga parar 2, 3, 5, 7 dias, mas não vai ficar mais do que 30, 60 dias, 90 dias, não. Porque é adicto, é dependente. E às vezes o grande problema é que ele não se considera e não quer tratar esse mal que está dentro dele. Agora eu quero dizer uma coisa para você, e posso dizer com toda a autoridade de quem já viu isso acontecer centenas de vezes.
Jesus é poderoso para entrar em qualquer adicção e transformar a nossa vida. Jesus é poderoso para libertar do crack, Jesus é poderoso para libertar da maconha, Jesus é poderoso para libertar do álcool, Jesus é poderoso para libertar de qualquer tipo de substância que esteja controlando você. Sabe por quê? Porque a graça dele é poderosa para fazer diferença na nossa vida. Eu já vi pessoas transformadas, eu já vi gente sendo mudada pelo poder de Deus. Alguns passam por processos diferentes. Existem várias maneiras como a igreja pode ajudar você nesse processo. Alguns precisam de internação, por isso a gente tem uma casa de recuperação. Outros precisam de apoio e de ajuda, e é por isso que a gente tem aqui dentro da igreja um trabalho, não é? Celebrando a recuperação, que funciona justamente isso, colocando valores de Deus para a nossa libertação, baseado nas bem-aventuranças do Senhor Jesus. Você pode nos procurar e ajudar você nessa jornada, que é uma jornada de fé e de libertação. Mas a principal lição de hoje é: eu sou responsável por o que faço e pelo que recomendo. Está entendendo? E aí eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida, sobre o que eu faço e sobre o que recomendo. Porque guardar o garrafão no pé, como era o costume da cultura de onde eu venho, não resolve o problema, ou não resolveu o problema do meu tio, como não vai resolver o problema da sua casa. Porque a gente recomenda e depois enxerga a desgraça na nossa porta. Eu queria orar com você para a gente terminar esse culto, não é? Esses textos todos fazem a gente refletir. Fica de pé, vamos orar a Deus. E eu queria que você estivesse na presença de Deus nessa manhã. Essa é uma mensagem doutrinária. Está falando do que a Bíblia ensina. E pede resposta. Você tem filhos? Tem netos? Olha o que você recomenda. Você é exemplo. Você é exemplo. E os valores que a gente passa não podem ser só falados, devem ser praticados. E a gente deve pagar o preço desses valores. Quantos aqui já foram dependentes de algum tipo de substância e Jesus libertou? Levanta a mão, quero ver aqui. Levanta bem alto. Ó, tem vários aqui. Jesus liberta, não liberta? É verdade ou não é? Transformou a tua vida? Agora, por favor, não use nada, porque o dia que você começar a usar, vai cair de novo, porque o monstro está dentro de você. E se um desses está na tua casa, e você põe lá na mesa, você gera um constrangimento para essa gente, não é verdade? Que não precisava ter, porque você é responsável pelo que você recomenda. Está entendendo? Então vamos pedir a Deus sabedoria para honrar a Deus nas coisas grandes e nas pequenas, na minha responsabilidade pessoal e na minha responsabilidade como homem de Deus, como mulher de Deus. Que as nossas festas sejam santas, gente. Que a nossa atitude seja santa. Se os outros quiserem nos criticar, que nos critiquem. É melhor que nos critiquem e vejam uma família abençoada, do que nos critiquem por ter uma família desgraçada. Estão entendendo? Vamos orar por isso? Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Como pastor, eu estou repartindo a tua palavra com eles. Lemos as escrituras juntos.
Agora só o teu Espírito pode dar discernimento e sabedoria. Nós cremos que a tua palavra ensina a temperança, mas cremos que somos responsáveis pelo exemplo que damos. E então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, para reconhecer que as nossas atitudes sempre terão consequências, e que a bênção sempre acompanhe aquilo que oferecemos à vida de alguém, e nunca maldição ou desgraça. Senhor, eu sei que algumas famílias aqui passam por lutas, e só quem já passou por viver com um filho, com uma filha, com um marido, com uma esposa, que depende de algum tipo de substância, pode entender a luta que significa isso. Mas eu quero te pedir, Senhor, que nessas famílias venha a tua graça, venha a tua esperança, venha a tua força, venha o teu poder, e que, Senhor, haja libertação, e que o Senhor use a tua graça para fazer algo novo nessas famílias. E se há alguém aqui, Senhor, que está dependendo de algum tipo de substância e que precisa de ajuda, que o Senhor nos faça ser a comunidade de fé, a comunidade que recebe, a comunidade que acolhe e que vive junto com eles a libertação no nome de Jesus. Obrigado por aqueles que tiveram a coragem de testemunhar aqui publicamente. Já fui dependente, não sou mais, porque Jesus entrou na minha vida e fez diferença. Guarda-os, Senhor, livra-os do mal, mas faz com que a tua bênção se multiplique em cada casa. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.